Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aí às nossas videoaulas. Nós estamos hoje trabalhando com a parte da administração do Django, né? Nós estamos trabalhando em programação 3, a parte de administração do Django. Então, na última videoaula nós criamos um usuário, nas últimas videoaulas, né? Nós criamos um usuário, vimos que ele, quando a gente cria um usuário comum, ele não tem acesso à parte administrativa, né? Ele só foi cadastrado, mas ele não tem acesso à parte administrativa. Para que ele tenha acesso à parte administrativa, nós temos que definir que ele faz parte da equipe através de um método chamado EasyStaff, né, que verifica, que define que ele faz parte da equipe. Se ele quiser que ele tenha acesso completo a outras partes do sistema, e inclusive inserir outros usuários, ele tem que ser um super usuário. Então eu posso definir isso, super user, colocar como true, aí sim ele tem acesso, ok? Mas isso não é isso que nós queremos fazer. Na verdade, nós queremos agora estender isso, né? Ver como que ele faria, por exemplo, se eu quisesse dar permissão para um usuário inserir vamos supor que seja uma notícia, né? Compartilhe uma informação, né, com os outros usuários, ou que ele possa cadastrar produtos no sistema, mas não possa fazer outros tipos de operações, por exemplo, ir na parte financeira e assim por diante, né? Então nós temos como fazer isso através da autenticação do Django lá. Então vamos ver como fazer. Precisamos fazer então uma aplicaçãozinha com outro model, né, para a gente verificar, colocar um model ali para que a gente possa então ver como o funcionamento disso. Então na última aula nós estávamos aqui nessa parte administrativa, né? Eu vou inclusive parar com o servidor que eu continuei aqui, mas vamos lá, vamos parar aqui. Beleza, então nesse mesmo projeto, né, entendendo, na verdade eu coloquei entendendo user model, né, eu podia ter colocado estendendo também, né, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar aqui. O que a gente precisa fazer então? Nós precisamos, para que funcione mais corretamente, ver como que funciona o funcionamento melhor disso, nós vamos configurar, nós vamos criar uma aplicação, tá? Vamos criar uma aplicação. Nós criamos só um projeto, não sei se vocês se lembram, mas nós criamos o projeto no PyCharm, que é o Entendendo o Zero Model, né? Então, dentro desse projeto do PyCharm, nós criamos um projeto do Django, né? Meu User Model, né? Beleza aqui. E aqui nós vamos criar uma aplicação agora, né? Aplicação para que a gente possa ver então a utilização dessa aplicação na nossa ver como utilizar, né, o user model na nossa aplicação. Então vamos lá, vamos criar na verdade eu vou colocar aqui Django admin start app, né, para startar uma aplicação. A gente já fez isso várias vezes, né, então não é segredo para ninguém. Nós vamos colocar com a aplicação chamada core. Beleza, vamos atualizar ali. Já apareceu aqui a aplicaçãozinha core ali, né? Já tá tudo aqui, beleza? Ok, pessoal. Então, ele fica tudo em vermelho aqui, me atrapalha muito isso aqui. Porque eu estou usando o Git aqui, né? Então o Git está ativo e isso aqui não foi enviado ainda para o Git, ele fica tudo em vermelhinho aqui. Mas vamos lá, vamos tentar fazer por aqui mesmo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é virmos lá no. Vamos aqui no Settings, vamos fazer algumas configurações no Settings para ele ficar melhor a gente trabalhar aqui. Allowed Hosts, a gente pode, por enquanto, definir aqui como todos, deixar assim todos, tá? Debug True, né? Beleza. Vamos descer aqui mais um pouquinho, ó, templates, diretório de templates, a gente nem vai usar, mas só para deixar, né? Só para a gente rever essa questão também das configurações que a gente tem que fazer. O diretório vai ser chamado templates, né? WSGI Application, deixei ele aqui.
database, deixa ele esse daí mesmo, né? Não vamos mexer. Aqui, ó, a linguagem que vai refletir bastante na nossa página lá, principalmente no admin, né? Não sei se vocês se lembram, mas nós estávamos trabalhando lá, estava tudo em inglês. Time zone aqui, coloca aqui América barra Porto Velho ou Manaus, alguma coisa assim aqui, né? Time zone aí. Aqui, pessoal, os statics, né? Só pra gente relembrar aqui, pra gente sempre configurar os nossos statics do nosso projeto. Então, static, static root. Na verdade, vamos colocar o media URL primeiro, né? Tanto faz aqui a ordem, não tem problema, mas é só pra questão de costume mesmo aqui. Média. Beleza. Aí agora vem o static root. Aí vem os.path.join base dir, vírgula, static. Pode ser static ou static files, tá? Não tem problema. Aqui ele está reclamando de um import. Vou parar o mouse aqui em cima, mandar ele importar o OS, tá? Beleza. E o media root os.path.join base dir, vírgula, media. Tanto faz, pessoal, esses nomes aqui podem ser static files ou media files também, tanto faz, tá? Não tem problema. Beleza, fizemos as configurações aí. Agora nós vamos ver como utilizar, né, aquele model de usuário que nós estávamos comentando sobre ele nas aulas anteriores, como utilizar ele nas nossas aplicações. Primeira coisa, vamos criar um model pra gente. Um model aqui como se a gente estivesse criando, né, na nossa aplicação, no nosso core aqui. Nós vamos vir aqui no arquivo models. Cadê ele aqui? Tá aqui. Vamos abrir ele aqui. Beleza. Vamos criar o nosso model aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Nossa primeira coisa que nós vamos fazer, olha só, vou fazer o import daquele mesmo import que nós fizemos lá no shell. Então from django.contrib.auth.models import user, né? É o usuário, né? O model de usuário. Então, pessoal, essa aqui na verdade é a primeira forma que a gente poderia fazer para utilizar o model, o user na nossa classe, beleza? É uma primeira forma, não é a forma mais correta, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que a última forma que eu mostrar aqui, que é essa forma mais recomendada que se faça, pelo motivo da gente poder, depois eu vou comentando sobre quais os motivos, né? Mas essa primeira forma seria assim. Então vamos criar aqui uma classe chamada, vamos colocar assim, vamos colocar o que aqui? Vamos colocar aqui um site de denúncia. Vamos colocar aqui denúncia. Denúncia. Então, o que ele vai herdar de models.model, né? Toda classe aqui de model ele vai herdar, de models.model. E aí nós vamos agora fazer o processo. É o autor da denúncia. Models.charfield. Na verdade o autor ele é chave estrangeira, não é isso? Então aqui nós podemos usar o user. Então vamos colocar aqui models.foreignKey, né, que é a chave estrangeira, que vai referenciar o user. Vou colocar aqui um verbose name.
Silverwood Name. Né, um nome que vai aparecer lá para os usuários, para quem estiver trabalhando na nossa aplicação, vai ser o autor. On delete models, models.cascade. Cascade. Assim, né? Ok. Acho que é só isso mesmo, né? Acho que é só isso mesmo. Beleza. Então esse é o nosso autor. O título da nossa denúncia, né? Models.Charfield. Aí sim, agora é Charfield, né? Título, vírgula, max length, pode ser, né? Posso definir aqui um max length. Vou colocar um título de 100 caracteres e um texto, né? O corpo da denúncia, né? Mensagem, sei lá, vou colocar texto mesmo. Tanto faz aqui, models. Vou colocar aqui um text field, denúncia, vírgula, max length aqui, vou colocar aqui 500 caracteres, né? Para ficar uma denúncia muito grande. Beleza. Então vamos definir aqui, a gente pode definir uma meta em forma, uma classe meta aqui, mas não é obrigatório. Vamos só colocar que ele vai retornar aqui, ó, self.título. Beleza. Só então essa aí é a primeira forma. Só que como eu disse, ela é uma forma mais apropriada. Por quê? Porque ela não é uma forma apropriada. Porque isso aqui ele vai usar exatamente o mesmo model lá da classe user, ou seja, vai usar sempre as mesmas coisas da classe user. Não posso personalizar nada isso aí. Em alguns momentos pode ser que eu queira personalizar a forma como o usuário vai se autenticar, por exemplo, ele pode querer utilizar o e-mail ao invés do username, posso querer fazer várias coisas ali e o user não vai permitir que isso aconteça, né? Ele tem um padrão lá, dá para modificar, dá. Mas acontece que a gente pode fazer, tem outras formas de a gente fazer, né? Uma outra forma de a gente fazer é a seguinte, ó, só mostrar aqui a segunda forma. Também não é a forma mais adequada, mas também é possível. Então eu venho aqui, ó, nos settings do meu projeto do Python, do Django, né? Aqui nos settings, nós já colocamos toda essa parte aqui, né? Toda essa parte aqui dos mídias, do static file, né? Do static URL. Aí a gente pode acrescentar mais uma variável chamada auth user model. Isso aqui é uma forma de a gente definir qual que é o tipo de autenticador que ele vai utilizar. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter uma aplicação chamada usuários, né? Os users, usuários. Vou colocar usuário mesmo, uma aplicação chamada usuários, ponto, e eu poderia ter um usuário customizado, usuário custom, por exemplo, né? Então eu teria um usuário personalizado lá, né? Criaria lá sobrescreveria, né? O herdasse da classe user podia ser e personalizasse algumas coisas lá nessa classe, e aí eu poderia usar esse modelo como autenticador. E aí o que eu faria lá no Models? Que no Models, ao invés de utilizar esse import aqui, o que eu iria fazer? Eu iria excluir esse import. Na verdade, o que eu iria usar? Eu iria chamar, né, lá os settings. Então, vou colocar assim, from Django.conf import settings. Então, ó, do Django.conf, que é
nas configurações do Django, do projeto Django, eu estou importando os settings, né? Aí, o que acontece aqui? Quando eu quisesse mudar aqui, em vez de user, eu iria usar o seguinte: eu iria chamar o método, usar o settings, ponto, e aí eu iria chamar o of user model, certo? Então, o que é o of user model? Ele ia pegar essa variável aqui, né, essa constante, na verdade, né? Ele iria usar lá como um modelo para minha aplicação, certo? Então essa é uma outra forma, mas ainda não é a forma mais ideal. A forma mais ideal, na verdade, seria você fazer da seguinte forma aqui, ó. Vamos voltar aqui no settings novamente. Vou deixar comentado, pode apagar, vou comentar aqui que não vai usar isso aqui, tá? Usuário custom. Nós vamos usar um método que já existe lá do Django, que já existe lá no pacote de autenticação do Django. Então vamos lá, vamos usar ele. Então Django.contrib .auth. Então desse pacote aqui eu vou importar uma função chamada getUserModel. GetUserModel, não getUser, tá, pessoal? GetUserModel. Então o que acontece? Essa função aqui, se vocês quiserem ir lá no Shell e dar uma olhada como ela funciona, é só fazer, né, o import dela lá e mostrar o que ela traz lá pra gente. Mas o que ela faz, na verdade? Ela traz pra gente, pessoal, qual o user model que eu estou utilizando mesmo. Ele faz uma busca lá, qual user model que eu estou querendo utilizar, e já traz para mim ele ali, ele já traz o nome da classe pra gente aqui. Então se eu colocar qualquer user model aqui, ele vai trazer para mim qual user model que eu estou usando. Então aqui, ó, ao invés de o settings aqui, eu vou usar agora a função getUserModel, certo? Dessa forma eu executo, né, através da abertura e fechamento do parênteses, eu executo a função. Aqui eu só estou fazendo import, aqui eu estou executando ela, eu quero que ela traga para mim o user model que eu estou utilizando, seja o user, ou seja um user personalizado, né, um customizado lá. Então ele vai trazer e vai colocar ele aqui pra gente. Beleza? Então essa é a forma mais correta de se fazer, tá? Então vamos fazer assim, deixar assim dessa forma, ok? Fazendo isso aqui, pessoal, então nós temos acesso agora, né? Nós podemos personalizar nosso usuário e podemos ou usar o usuário padrão do Django, ou posso também personalizar ele, ok? Então na próxima videoaula, nós já fizemos aqui já o processo da chave estrangeira. Na próxima videoaula nós vamos trabalhar com a parte de, então, de permitir que o usuário possa acessar e fazer modificações no nosso, na parte administrativa, inserir uma denúncia, por exemplo, né? Então nós vamos ver como ele vai fazer isso e também filtrar, né? Verificar o que o usuário pode ou não fazer lá, definir algumas possibilidades que ele pode ou não fazer, realizar na parte administrativa, ok? Então fiquem atentos que a gente vai personalizar e vai verificar, né, dar permissões necessárias, apenas as permissões necessárias lá para o usuário. Até a próxima, pessoal.